E aí, pessoal, tudo bem? Então, quero falar com vocês hoje sobre uma discussão interessante que eu estava tendo com um cliente sobre a abordagem equivocada de algumas consultorias que começam projetos com a premissa de que elas sabem mais do que o cliente sobre o negócio dele, consultorias de método. Então, assim, algumas consultorias técnicas, elas de fato têm uma atuação para agregar conhecimento técnico que o cliente, por mais que ele seja dono, entenda o negócio há muito tempo, não tem ainda. Então, como a gente já falou em outros conteúdos por aqui, tem basicamente dois tipos de conhecimento que modificam e transformam as empresas, que é o conhecimento de método e o conhecimento técnico. Então, o que é conhecimento técnico? É um conhecimento profundo, né, construído tanto em teorias quanto em aplicação de teorias, que é, no caso, o conhecimento tácito, sobre determinado negócio. Então, por exemplo, uma indústria de plástico. Uma pessoa que tem muito conhecimento técnico é uma pessoa que conhece tudo sobre o processo do plástico, qual é a melhor matéria-prima, em qual parte do processo, conhece as configurações ali das máquinas em cada fase, quais são os melhores indicadores para cada etapa daquilo, o nível de desempenho ideal, o tipo de profissional para atuar em cada área de uma indústria de plástico. Assim, são pessoas que entendem muito sobre determinado negócio, são pessoas com bastante conhecimento técnico. O que é conhecimento de método? É o conhecimento de como pegar os dados de gestão de uma indústria de plástico, por exemplo, né, para continuar o mesmo exemplo, e supor que essa indústria ela tem ali um lucro baixo, não, ela está com uma rentabilidade baixa. Então, esse é um grande problema. O método ele vai justamente quebrar isso em partes menores. Ok, o seu lucro é baixo. Por quê? Porque você tem um custo alto, por exemplo, ou uma receita baixa, certo? Então, onde que esse custo é maior? Ele é maior nas áreas tais, tais e tais. Beleza. Esse custo tem oscilação, em alguns dias é mais caro do que outro, em alguns processos alguns processos são mais caros do que outros, e por aí vai. Você vai quebrando isso em partes menores, né? A mesma coisa com a receita. A receita em algumas áreas da empresa são maiores, alguns mix de produtos, ou a receita varia conforme o horário, o dia, a semana, etc. Então, o método, ele primeiro quebra esse problema em partes menores, atacando dados, e aí o que acontece? Com essa visão, você agrega um conhecimento técnico dizendo, bom, de acordo com esses dados aqui, a gente deveria estar em tal patamar. E a gente não está porque ocorreram essas e essas causas. Para a gente conseguir alcançar o sucesso, a gente precisa dessas ações, entende? Então, o método ele conduz o conhecimento técnico na interpretação dos dados e definição do que é preciso fazer para que os dados alcancem resultados desejáveis. E as consultorias, elas basicamente se dividem nessas duas formas. Ou ela vai te entregar método, uma maneira de você interpretar melhor a realidade do seu negócio e conduzir as pessoas com conhecimento para entregar o resultado, ou ela vai agregar conhecimento técnico. Das duas formas, sempre a evolução de uma empresa ela acontece com a agregação de um conhecimento que não estava disponível antes. Então, se uma empresa ela contrata uma outra, por exemplo, de consultoria, para deixar ela tocar o negócio, falei assim, então agora eu contratei vocês, vão lá e mudem o cenário. É muito complicado, por quê? Porque se essa consultoria é só de método, ela não vai conseguir agregar o conhecimento técnico necessário para o negócio, que normalmente está dentro do cliente. E se ela é uma consultoria só técnica, ela dificilmente vai ter método. Então, é claro, existem algumas consultorias híbridas, né? Elas mesclam o melhor dos dois mundos. Elas têm conhecimento técnico e método para mudar os resultados. Se for uma consultoria, digamos assim, híbrida, ou que tem os dois, excelente. Mas é muito importante entender qual que é o posicionamento de mercado das empresas que vocês agregam aí as operações para transformar os resultados. Se ela for de método, ela vai ter uma atuação específica e vai usar o conhecimento técnico dentro da empresa. Ela pode, inclusive, ver que na empresa não existe conhecimento técnico suficiente. Aí o que você faz? Compra isso. Chama um expert, um especialista para montar os planos e interpretar os dados juntos com vocês. Se ela sabe que tem conhecimento técnico suficiente, ela vai só fazer o quê? Extrair o máximo potencial das pessoas que trabalham naquela área para que elas mesmas produzam e entreguem os resultados, certo? Então, acho que é bem interessante essa abordagem para a gente entender quais tipos de conhecimento está faltando. Está faltando método ou conhecimento técnico. E é claro,
Sempre acima disso existe o que? A liderança, né? Que são as pessoas que promovem com que esse conhecimento de método e técnico gire conforme uma engrenagem dentro da empresa, produzindo resultados. Não adianta você ter ótimas pessoas com os dois tipos de conhecimento que não entregam valor. Isso é simples e pura falta de liderança, ok? Então eu espero que tenha ajudado vocês aí. Um grande abraço.